eu estava falando a respeito do fixismo, né? Fixismo para o criacionismo é aquela ideia que as espécies são imutáveis, né? Nasce de uma forma, vai morrer daquela forma, tá? Na geração espontânea ali, que é aquela que eu falei para vocês da evolução, que as espécies elas nasceram, né, foram evoluindo através da ser inanimado, sem vida. Né? Então, as espécies surgiram através de matéria inanimada, sem vida. Qualquer coisa era capaz de gerar vida. Qualquer coisa. Tá? Morta, sem vida, era capaz de gerar vida. Isso é a evolução. Né? Ali tem uma espécie, gera outra espécie, dá origem a outra espécie. Quando a gente fala de espécie dando origem a outra espécie, a gente fala da biogênese. Tá? Então, aqui, o nome seria, né, criacionismo, beleza, e em relação à geração de vida, a gente tem a abiogênese, que é a matéria bruta, né, vida através de matéria inanimada, e a biogênese. Né? Lembrando que a geração espontânea e essa transmutação aí que a gente chama de biogênese, ela a gente vai estudar no processo de evolução. Tá? Por quê? Porque isso daí é o que os biólogos, os pesquisadores acham que aconteceu para que a vida surja no nosso planeta. Tá? Ainda está faltando aqui a parte mas como a gente não vai estudar, né, não achei necessário, da panspermia cósmica. E a vida veio através de meteoros vindo do espaço. Né? A gente, para estudar evolução, a gente tem alguns nomezinhos, né, que a gente utiliza para estudar a evolução. Por quê? Porque a evolução ela não começou de agora. Né? Ela já está aí no mundo desde milhares de anos atrás, quando surgiu a primeira partícula de vida. Né? Então, essa vida ela vem surgindo, ela vem se transformando e se transforma até agora. Tá? Tem muitos seres que a gente não conhece, que a gente nunca viu, né? E que existe. E os pesquisadores, de vez em quando, eles descobrem bactérias novas, pássaros novos, peixes novos, que nunca foram catalogados. Sara, desliga teu microfone, amor. Sara, desliga seu microfone, porque está dando... Obrigada, tá? Então, além dessas milhares de espécies que a gente tem hoje no nosso planeta, ainda tem muita coisa que a gente não descobriu, que a gente ainda não sabe nem que existe, principalmente lá nos mares, tá? Naquelas zonas abissais, aquelas zonas com mais de 2.000 metros. Por quê? Porque é difícil, impossível quase da gente chegar lá para poder estudar. Né? A gente tem que, através de aparelhos científicos, né, que inventaram para a gente conseguir chegar lá e, de repente, quando o aparelho estiver lá, eu dar uma sorte, está passando algum peixe, alguma coisa lá que eu nunca vi na minha vida, e eu conseguir identificar, pegar aquilo dali, fotografar para poder identificar. Né? Mas não só no fundo do mar, não, que é muito difícil a gente identificar, mas nas florestas aí, os pássaros, as bactérias mesmo, vírus, um monte de coisa que a gente ainda nunca descobriu, não sabe nem que existe, mas que existe e que de vez em quando surge algumas espécies novas que aí os pesquisadores descobrem, catalogam, né, dão nome àquela espécie, o nome científico àquela espécie, e a gente sabe, né, que aquela espécie existe, que até então a gente não sabia que existia. Bem parecido com o vírus da AIDS no ser humano, né? A gente sabia que o vírus da AIDS existia, nem tanto com esse nome, nos macacos, nos macacos, tá? Depois passou esse vírus da AIDS para o ser humano. Passou o vírus da AIDS para o ser humano. Me parecido também com esse Covid aí, que falam que
Já não tem nada certo, né? Mas falaram que também foi passado através de um animal. Mas ainda não tiveram certeza não. Mas da AIDS, sim, através de macaco. O vírus da AIDS no macaco não tem problema, como se fosse uma gripe comum no macaco, mas a partir do momento que passou para o ser humano, por que passou para o ser humano? Porque eles comem macaco lá na África, eles convivem com o macaco pode ter mordido, convive com o excremento do macaco, né? Aí o que aconteceu? Esse vírus passou para o ser humano, tá? E quando passou para o ser humano, a gente não sabia que existia esse vírus. Um monte de gente morreu por causa desse vírus, né? Começou uma endemia, né? Ali, que é só regional, depois virou uma pandemia. Não existe um local no mundo que não tenha alguém infectado com o vírus da AIDS. Né? Só que até a gente descobrir o que estava causando a morte nas pessoas, demorou. Por quê? Porque esse vírus não existia na gente, na população humana, esse vírus não existia. Como é que a gente vai descobrir uma coisa que não existe? Né? Nunca existiu no nosso corpo. Aí sim, viram que tinha um monte de gente morrendo com sintomas parecidos, né? Aí começaram a pesquisar o que poderia ser, e nisso descobriu que era um vírus e deram esse nome para ele, que era o mesmo vírus do macaco, que era parecido, né? A estrutura do DNA, foram fazendo pesquisa e descobriram que esse vírus infectou o ser humano, né? E causou essa pandemia toda, que causou, igual está acontecendo com o Covid-19. Né? Então, a gente tem algumas coisas que a gente já sabe que existem, outras coisas que a gente não sabe que existem. Né? Como é que a gente vai pesquisar isso? Através de estudos de fósseis. Né? Fósseis é o quê? Restos de animais ou vegetais, né, de milhares de anos atrás, que foi mantido através ou por causa do solo, ou porque estava em rochas, que a gente chama de rochas sedimentares, né? Algum processo lá fez com que aquele animal, aquele vegetal não fosse totalmente desintegrado. Né? Então, a gente vai ver estudo dos fósseis. Taxonomia é a classificação dos seres vivos, né? Os nomes que a gente dá para os seres vivos. A anatomia comparada é fazer uma comparação, né, de toda a estrutura, né, corpo, órgãos, ossos, né, do corpo de vários animais, vários seres vivos. E a embriologia aqui é ver como é que era o embriãozinho daqueles seres vivos. Tá? Isso aqui a gente já vai ver no próximo tempo, tá? Que eu vou encerrar aqui para poder gravar a aula e a gente já volta. Tá? A gente já volta, hein? Na próxima aula. Vou encerrar só aqui para a gente poder gravar aqui